Olá, meus amores! Nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje falando sobre o que é educação infantil. Dentro desse aspecto, vamos então iniciar a nossa aula. Temos então o que é educação infantil. Considera-se como educação infantil o período de vida escolar em que se atende pedagogicamente crianças com idade de 0 e 5 anos e 11 meses. Como podemos perceber, nessa faixa etária, as crianças gostam de brincar, de interagir umas com as outras de maneira dinâmica. Então, dentro desse processo de interação dinâmica, as crianças também podem aprender de maneira significativa. Assim, na educação infantil, as crianças são estimuladas através de atividades lúdicas e jogos a exercitar suas capacidades motoras, fazendo descobertas e iniciar o processo de letramento. Então, através de atividades lúdicas, quando se diz lúdicas, é também atividades dinâmicas, criativas e também jogos, as crianças podem aprender. As crianças, nós sabemos que elas aprendem de maneira peculiar, ou seja, de acordo com a sua faixa etária. E essa faixa etária é o momento em que é muito aguçada essa questão da imaginação, do ato de brincar. Então, através dessas atividades lúdicas e jogos, é que a criança, de fato, vai aprender e vai desenvolver suas capacidades motoras, ampliar o seu repertório de imaginação através de descobertas. E o processo de letramento dentro desse aspecto, com certeza, será também bem mais significativo. Assim, a legislação e a educação infantil. Nós precisamos entender esta parte até para podermos perceber a faixa etária que cada criança deve estar sendo inserida na creche ou na pré-escola. Por isso temos então, a educação infantil está dividida conforme a lei número 9.394/96, em que creches, quem vão frequentar as creches dentro desse público infantil? São as crianças de 0 a 3 anos. Pré-escola, de 4 a 5 anos. Né? Isso está previsto pela Constituição Federal. Né? Então, por isso que nós temos também, está previsto pela Constituição e também pela Lei de Diretriz e Base, repito, número 9.394/96, que é a lei, né, que rege a educação do nosso país. Assim, em abril de 1999, foram fixadas as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Elas têm força de lei e estabelecem as grandes orientações para nortear as propostas pedagógicas de creches e pré-escola. Então, podemos perceber que a partir de 1999 surgiu, então, as diretrizes curriculares nacionais. Elas devem serem seguidas, implantadas, essas propostas pedagógicas, sobretudo no que se diz a questão do processo ensino-aprendizagem voltado para a inserção de crianças tanto nas creches e pré-escolas. Essas propostas vão nortear todo o trabalho dos profissionais da educação inseridos dentro das creches e pré-escola, para poder atender de maneira significativa o público que se volta para a educação infantil. Assim, principais diretrizes para a educação infantil. Nós temos, então, brincar é coisa séria. Nós sabemos que o ato de brincar, dentro do aspecto educação, ele não pode ser fornecido de qualquer maneira. Então, para se propor jogos e atividades dinâmicas que envolvem o ato de brincar, é preciso se traçar objetivos para se alcançar resultados positivos no que diz respeito à capacidade de aprendizagem dos alunos, para que os mesmos possam, através
do ato de brincar, também aprender. Na primeira diretriz está estabelecida a ludicidade ou a brincadeira como um fundamento da educação infantil. É que as fontes de conhecimento da criança são múltiplas, mas é no ato de brincar que ela entende a realidade, desenvolve a imaginação, os afetos e as competências. Como podemos perceber aqui, uma criança lendo, e dentro desse processo de leitura que a mesma está realizando, ela está despertando, então, a sua imaginação. Então, como se coloca, repito aqui, o conhecimento da criança é múltiplo, mas é no ato de brincar que entende a realidade e desenvolve a sua imaginação, afetos e as competências. Então, essa é uma faixa etária onde a criança ela é muito aguçado na mesma essa questão do seu processo de imaginação, no ato que lê, no ato que está interagindo, vai despertando aí a sua imaginação. Viva a diferença. Dentro da escola, nós sabemos que a diferença tem que ser valorizada, tem que ser respeitada. A escola tem que ser um espaço de inclusão. Assim, diretrizes que se referem ao princípio de a instituição de ensino acatar as diversas identidades das crianças e suas famílias, professores e funcionários, sem qualquer tipo de exclusão, seja de gênero, etnia, religião, situação econômica ou de peculiaridades, como as das pessoas com necessidades especiais. Então, a escola tem que incluir todas as crianças, dando-lhe a oportunidade das mesmas estarem gozando de todos os seus direitos educacionais de modo igualitário, porque a educação é uma educação para todos, deve então acontecer na prática de maneira inclusiva. Educação integral. As propostas pedagógicas devem integrar os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais da criança. A norma busca evitar tendências comuns, como a ênfase nas habilidades psicomotoras ou na alfabetização e no estímulo ao cálculo precoce. Desta forma, podemos observar aqui, o cuidar e o educar. O cuidar, ele deve vir acompanhado do educar. Nós percebemos aqui pela imagem, que duas crianças com uma acompanhante. Essa acompanhante, ela está cuidando e automaticamente, também está educando. Imagem muito como é que se diz, interessante e sugestiva, porque nos coloca aqui como exemplo de como se deve, ter esse ato de cuidar, provavelmente dentro de uma creche, de uma creche, na verdade. Aqui, ao mesmo tempo que ela está cuidando, ela está também educando, colocando, então, jogos, como nós podemos observar aqui, recursos pedagógicos educativos. Assim, as pré-escolas não podem se limitar a preparar para a alfabetização. Cuidado e aprendizado devem estar integrados desde o início, articulados em 3 eixos, que é a brincadeira, o movimento e as relações afetivas. Tal visão pedagógica tem como base a concepção da criança como ser social, histórico, inserido na cultura e um cidadão de direitos. Então, as crianças também são cidadãos de direitos. Estímulos múltiplos. Sugere-se que as propostas pedagógicas lidem com áreas, linguagem oral e escrita, artes visuais, conhecimento do mundo, movimento, matemática e música. Assim, se procura atender às múltiplas linguagens da criança, que são corporal, plásticas, musical, oral, escrita, faz
de conta e virtual. Então, como vocês podem perceber, para se trabalhar toda essa questão do eixo dentro da educação infantil, que se volta para a questão da linguagem, da escrita, artes visuais, conhecimento do mundo, movimento, matemática e música, é importante que realmente esse processo, ensino-aprendizagem dentro da educação infantil aconteça de forma lúdica e dinâmica, proporcionando às crianças atividades lúdicas para que possa ser trabalhado as múltiplas linguagens, que aqui, né, podemos perceber que se volta justamente para a questão corporal, para plástica, musical, oral, escrita, faz de conta que a questão da imaginação e também o aspecto virtual. Assim, a avaliação no processo educacional infantil deve ser da seguinte maneira. Na educação infantil, a avaliação fazer-se-á mediante acompanhamento a registro do seu desenvolvimento, seu objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, na educação infantil, não vai ter essa questão de reprovar por média, né? A avaliação ela é feita de maneira qualitativa, vendo então os aspectos peculiares das crianças, valorizando todo esse processo de interação, desenvolvendo atividades dinâmicas, lúdicas, para que essas crianças possam se desenvolver respeitando, né, as suas potencialidades e não tendo esse caráter de que para ir para o ensino fundamental é preciso que essas crianças obtenham, em suas avaliações, notas. Não, então você vai avaliar de maneira qualitativa, de maneira que você vai estar acompanhando e fazendo registro do desenvolvimento das crianças de acordo com aquilo que é desenvolvido em cada eixo de aprendizagem que se volta para a área de educação infantil. Então, meus amores, espero ter contribuído positivamente para o processo ensino-aprendizagem de vocês aqui, sobretudo no que se volta no ato de conhecer o que realmente é uma educação infantil, conhecer os eixos que se volta para essa área no sentido do processo ensino-aprendizagem, a forma como elas podem estar se desenvolvendo, que nós sabemos que a criança, existe diversas maneiras das mesmas estarem aprendendo, mas, sobretudo, é importante desenvolver atividades lúdicas e jogos que estimule a criança a brincar, mas também que, através dessas brincadeiras, elas possam estar aprendendo. E o ato de brincar na educação infantil não deve ser assim um ato de brincar só por brincar, tem que ter objetivos, né, a serem alcançados. As estratégias que se voltam para o ato de brincar é preciso serem planejadas para que as crianças possam aprender de maneira significativa através dessas brincadeiras que serão automaticamente expostas para as mesmas na hora, né, em que elas estiverem interagindo na escola, ou seja, na pré-escola. Então, meus amores, é isso aí. Até uma próxima aula, que com certeza será também de maneira dinâmica. Um forte abraço.